Jesus é a nossa herança, que louvamos aqui, né? Ele é a minha herança, Ele é a nossa porção, Ele é tudo o que mais precisamos. E é verdade. Às vezes nós pensamos que precisamos de tantas coisas, mas o Senhor, Ele tem tudo quanto você precisa. Aleluia. E como um Pai, um Deus de amor, um Deus que tem zelo pelos seus filhos, Ele está disposto a atender o meu clamor e o seu clamor. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eu estou comendo essa palavra nessa semana há bastante tempo. E eu gosto de sempre, antes de estar no culto, eu vou na palavra e como mais uma porção, eu vou comendo, e como eu vou comer a palavra de Deus. Eu fico assim maravilhado. Aleluia. Você tem prazer na lei do Senhor? Diga glória a Deus. Então fala para o Senhor, então você é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus. Não tem prazer na lei de Deus, ele não é um bem-aventurado. Só é feliz aquele que tem prazer nas coisas de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira porção que Deus tem para nós. Amém? Eclesiastes capítulo 9, todos acharam? Eu vou pedir licença para tirar o paletó, irmão, porque o calor está grande. Tá bom, irmão? Não fique chateado com o pastor, não. É o pregador, não é o paletó que prega, né? Eclesiastes capítulo 9, eu quero ler somente o versículo. Eu vou ler o 5 e quero ler também o 10. Eclesiastes capítulo 9, é o 5 e 10. Eu botei até errado ali, está 7 e 10, né? É 5 e 10. Todos acharam, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus aqui, versículo 5. Porque os vivos sabem. Olha o teu irmão, você está vivo aí do teu lado aí, mas ele está vivo. Fala assim, tu sabe, irmão. Os vivos sabem que é onde morrer. Eu acho que todo mundo sabe disso, amém, querido? Tem pessoas que falam que é a única certeza que nós temos, né? Os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aleluia! Os vivos sabem, os mortos não sabem coisa alguma. A sua memória está entregue ao esquecimento. Guarda isso. Versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Existe a interpretação da Bíblia Nova, que diz o seguinte: não há planejamento, não há planos, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém? Então você pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração. A Tua presença se faz presente em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, porque somos religiosos. Estamos aqui porque estamos na qualidade de verdadeiros adoradores de Deus, porque temos prazer em estar em Tua casa, temos prazer na Tua lei, por isso a Tua palavra fala que somos chamados bem-aventurados. Feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que medita na minha lei, de noite faz conforme tudo quanto está escrito. Aqui estamos, Senhor, para crescer na Tua graça, no conhecimento. Tome a vida do pregador como sendo a palavra de revelação, de sabedoria e de conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ir fazer aquilo que lhe apraz ao Senhor, cumprir, Pai, em nome de Jesus, o propósito para aquilo que ela está sendo enviada, e que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio. Que nessa noite possa ser uma noite de resposta de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, e assim nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. E todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, queridos. Amados, aqui é a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes. Salomão, né, ele fala acerca aqui de algo tremendo, e nós lemos aqui o seguinte: que os vivos, eles sabem que um dia hão de morrer. Todos nós temos essa consciência, ainda que não gostamos de falar sobre esse assunto, mas a realidade é essa. Porém, ele também diz o seguinte:
que aqueles que estão mortos nada sabem, ou seja, coisa alguma, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então eu quero desde já dizer essa noite, através dessa palavra, que essa palavra não é para os mortos, essa palavra são para os vivos presentes nessa noite, em nome de Jesus. Quantos estão vivos aí? Dão glória bem bonito para Jesus. Você está vivo. Essa palavra não é para qualquer um, essa palavra é para aqueles que estão vivos em Deus. Aleluia, estão aqui presentes, estão ouvindo essa mensagem. E para esses vivos, o Senhor ele orienta que nós devemos colocar a força em tudo aquilo que vem em nossas mãos, em tudo aquilo que Deus confiar em nossas mãos. Deus confiou talvez a você ministério, Deus confiou uma família, Deus confiou um casamento, Deus confiou talvez riqueza dessa terra. Tudo aquilo que Deus ele confiou em você, que você venha colocar a força nisso. Aleluia! Coloque a força naquilo que tem o louvor de Deus. Coloque força naquilo que tem vida de Deus. Nisso nós devemos colocar a nossa força. Muitas pessoas tendem ao fracasso, porque elas não colocam força, ou seja, num propósito certo, numa visão correta. Muitas pessoas às vezes estão na sua expectativa em relação ao mundo. As pessoas botam a sua expectativa em coisas, em pessoas, nesse mundo corrompido pelo pecado. E muitas vezes se acham que realmente são injustiçados e em certo ponto estão com a realidade. Por quê? Amados, muitas pessoas às vezes por não alcançar uma mentalidade correta, um pensamento correto em relação a Deus, ela se perde na sua caminhada cristã. As pessoas elas começam a ver o mundo, começam a sofrer a síndrome de Asaf, onde está escrito no Salmo capítulo 73, número 73, onde ele diz que por pouco, quase os seus pés vacilaram de ver a prosperidade dos ímpios. Eu quero dizer uma coisa, igreja, o mundo é injusto, o mundo pode te decepcionar, o mundo é cruel, é imperfeito. Por que o mundo é imperfeito? Porque ele foi corrompido por causa do pecado. Quando Deus criou, ou seja, o paraíso, o nome já se explica. Paraíso era o padrão original de Deus para o homem. Mas devido ao pecado de Adão, houve a corrupção em todo o gênero humano. O mundo se corrompeu, a maldade, a violência, a iniquidade, a injustiça tomou conta. A própria palavra me diz que o mundo jaz do maligno. O príncipe das trevas, ele impera sobre esse mundo. Então, amados, quantas pessoas, às vezes, como os filhos de Deus, estão esperando algo do mundo, estão esperando algo de alguém. As pessoas são injustas, as pessoas talvez te passaram para trás, muitos talvez foram traídos por causa do quê? De uma natureza pecaminosa. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus não é injusto. O problema é quando o cristão ele bota o mundo, as pessoas e Jesus no mesmo pacote e acha que Jesus é culpado porque vive tanta injustiça. Porque uma pessoa tem alguma coisa e eu não tenho. Meu irmão, o mundo pode ser injusto, o mundo pode ser cruel, o mundo é imperfeito, não espere nada do mundo, mas que a tua expectativa, que a tua perspectiva, a tua visão venha estar naquele que pode trazer um favor sobre a sua vida. Aleluia! E muitos com essa inversão de pensamento, de valores, atribuindo até mesmo a Deus a culpa de muitas coisas, vive uma vida frustrada, uma vida ali que não tem nenhum propósito, não vive com expectativa, uma vida sem esperança, porque fica esperando que Deus faça alguma coisa, até mesmo sem a sua cooperação. Isso não existe. Jesus, ele quando veio, ele liberou uma palavra em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele veio senão somente para matar, roubar e destruir. Quem veio para roubar e matar e destruir a sua vida não é Deus, é o diabo. E Paulo fala em Efésios 4:27 que nós não devemos dar lugar ao diabo. É possível a pessoa dar lugar ao diabo e está vivendo destruição. É possível pessoas que são chamadas cristãos estar dando lugar, vazão, liberdade para o diabo trabalhar. Então, se o diabo ele alcança esse propósito, ele vai promover sim destruição. Mas Jesus ele chama você para o seu lado. Vem para ele, porque ele tem uma vida com abundância. E vida com abundância que eu entendo é uma vida acima da média.
Aleluia, não é uma vida medíocre, uma vida na média, é uma vida acima da média. Jesus, ele veio isso, ele veio trazer o seu favor, o favor de Deus, para você e eu vencer o sistema do mundo. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo o seguinte, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Quando você não luta com Deus, quando você ali abandona os caminhos de Deus, quando você realmente não reage a esse sistema, a essa injustiça, você na verdade, você está se conformando, se colocando na forma do mundo. O próprio Senhor, não se coloque na forma, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis aquilo que é bom, perfeito e agradável. Fala para o seu irmão, Deus tem aquilo que é bom para você, meu irmão. Deus tem aquilo que é perfeito, Deus tem aquilo que é agradável. O mundo não tem, mas Deus, ele veio e você tem um favor dele sobre a sua vida. Aleluia! Quando a gente quer, a nossa vida muda. Quando há um desejo no nosso coração, a nossa vida é transformada. Agora, quando não há, não tem como Deus trabalhar. Entenda bem isso. 120 anos, quando o homem colocou a força nas suas mãos, em primeiro lugar em Deus, e fazendo a sua parte, cooperando com o Senhor, 120 anos os muros de Jerusalém estavam destruídos. 120, mas foram edificados em 52 dias. Porque o homem de Deus, chamado Neemias, Deus não chamou ele para ser copeiro, Deus chamou ele para ser restaurador de muros. Aleluia! E quando Deus chamou Neemias, Neemias atendeu o chamado, Neemias ele cumpriu o propósito, aonde 120 anos, ali aquele muro era só lamento, tristeza, angústia, várias pessoas passavam, eu creio eu, por aquele muro, e só se lamentavam, olha aí o que fizeram, olha o passado, ó vida, ó céu. Mas quando o homem se colocou na posição de Deus, colocou força em aquilo que Deus confiou em suas mãos, foi restaurado em 52 dias o muro de Jerusalém. Se você não colocar força, aquilo que Deus confia em você, não tem como Deus agir na nossa vida. Nós temos que aprender que tudo quando vier às nossas mãos, nós temos que fazer conforme as nossas forças. Para nós vencermos o sistema deste mundo, seja injustiça, quantas pessoas às vezes, no momento de abandono de fé, ela até mesmo atribui o seu derrotismo às pessoas que estão na sua volta. Atribui às vezes familiar que não investiu na sua vida, atribui talvez uma pessoa que não confiou, não depositou a sua credibilidade sobre a sua vida, e por isso que ela anda assim. Eu ando assim, a minha vida é fracassada, eu ando desanimado, eu ando frustrado, porque ninguém confiou na minha vida, eu não tive um pai. Meu irmão, você tem um pai celestial quando você recebeu Jesus na sua vida. Você recebeu uma nova paternidade, e você recebeu uma aliança com Deus, o favor de Deus. Se isso é próprio para você, meu irmão, em nome de Jesus, para mim é uma grandeza ter o favor de Deus sobre a nossa vida. Dependendo como nós enxergamos a Deus, irmãos, isso vai influenciar na sua jornada da fé. Muitas pessoas, por pensar errado sobre Deus, ter uma mentalidade errada sobre Deus, por falta de entendimento, vivem lamúrias, vivem queixumes, vivem até mesmo murmurando. Quando nós reconhecemos e sabemos quem é Deus em nossa vida, quando nós alcançamos o grande amor dele por nossas vidas, não é tempo de murmurar, é tempo de crer e profetizar no nome de Jesus. É confiar naquilo que ele prometeu, porque a sua palavra diz: fiel é aquele que prometeu. A minha parte é reter firme a confissão da minha esperança, aquilo que creio, aquilo que acredito, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quer vencer o mundo? Como diz 1 João capítulo 5, versículo 4, todos aqueles que são nascidos de Deus, vence o mundo. Quantos são nascidos de Deus? Diga glória a Deus aqui. Então é para você essa palavra. Você foi gerado pelo Espírito, você recebeu uma paternidade, você recebeu Jesus na sua vida. Se você recebeu verdadeiramente Cristo em sua vida, você é uma nova criatura, você é um nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo? Conclui o versículo: a nossa fé. Fé sem obra é morta. Dizer que tenho fé em Deus e não tenho um comprometimento com Deus, eu não coopero com Deus, essa fé é em vão. Aleluia! A fé tem que estar atrelada à obra. Eu creio, eu
eu permaneço, eu persevero, tudo quanto o Senhor me der nas minhas mãos, Senhor, eu vou tratar com todas as minhas forças. Quantas pessoas estão abrindo mão dos sonhos de Deus? Quantas pessoas estão abrindo mão dos seus ministérios? Quantas pessoas estão abrindo mão da sua família, a família instituição criada pelo Senhor? Quantas pessoas abrem mão do seu casamento? Elas preferem às vezes colocar força no problema, ela começa a colocar força nas murmurações, ela começa a colocar força nas injustiças, ela começa a colocar força, mas não coloca força em Deus. Aleluia! E quando você coloca força em lugar errado, irmão, você na verdade é aquilo que você se alimenta. Aleluia! Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta da palavra, você vai ter o resultado da palavra sobre a sua vida. Mas se você só alimenta de problema, de dificuldade, que tudo para você é difícil, você não chega em lugar nenhum. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quantos entendem que tem o favor de Deus sobre a sua vida? Você acredita que quando você aceitou Jesus Cristo, você tem o favor de Deus? Meu irmão, você precisa ter essa convicção, isso se chama fé. Eu preciso acreditar. Eu separei aqui 4 versículos somente, senão a gente fica a noite toda, só para você entender o que é o favor de Deus sobre a sua vida. Passa aí para mim, por favor. Medita aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor me diz: e casas cheias de todo bem, é isso que Deus tem para você, casas cheias de todo bem, as quais tu não encheste, os poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, quando comeres e te fartares. Isso não é favor? Quantos querem isso? É Deus falando? Passa o segundo aí. Você vai entender que Deus tem um favor sobre a sua vida. Aqui, ó, Deuteronômio 28, versículo 11. O Senhor te fará prosperar grandemente, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu aos teus pais para te dar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Vamos para o terceiro? Vamos aqui. Salmo 44, verso 3. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas a tua destra, o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Se você se agradar de Deus e Deus se agradar de você, Ele satisfará o desejo do vosso coração. Quando você é fiel em meias lutas, quando você não empresta a sua boca para murmuração, quando você persevera em mesmo dificuldades da vida, qualquer um passa, ninguém aqui é diferente, cada um, Deus ele trabalha numa área específica, até mesmo para provar nossa fé, mas quando nós passamos comprometido, perseverando, quando nós lutamos, aleluia, meu irmão, certa vez eu falei aqui, você já viu alguém que luta no MMA, né, essas lutas, às vezes eu gosto até de assistir, aquelas lutas lá, o campeão, pá, você vê alguém entrando, seja naquele octógono que fala, não é isso? Você vê ali com palavras de derrotismo, o cara pode ser 2 vezes maior do que ele é assim, ó, eu vou detonar, essa luta é minha, eu vou vencer. Isso é uma confiança, é fé. Se você realmente entrar numa situação já dizendo que você é um derrotado, é um fracassado, com certeza você vai comer o fruto dos teus lábios, que a Bíblia diz. Então você tem que profetizar aquilo que Deus tem para você, é lutar através da fé, através da sua oração, através da sua perseverança. O mundo pode ser injusto, mas Deus é justo. Deus é Deus de justiça. Jeová de Sequenu, o Senhor é a minha justiça. Você talvez teve uma história ruim no passado. Deus não precisa da tua história passada para escrever uma futura para você. Deus não está preso no seu passado para fazer algo novo na nossa vida. Ele fala que tem um favor. Diante desse sistema, Ele deu uma opção para você viver o melhor dessa terra. Aleluia! Debaixo da proteção, debaixo da segurança de Deus, debaixo ali da ajuda, do favor de Deus. Meu irmão, é um grande problema quando as pessoas não entendem isso. E ela acha que pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, ela vai vencer. Nós temos que nos preparar sim, como diz um provérbio que diz: os cavalos se preparam para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Eu tenho que me planejar, e planejamento, como está escrito aqui, ele fala: tudo quando vier a tuas mãos para fazer conforme as tuas forças. Bota força, filho. A palavra esforço significa além daquilo que você está acostumado a fazer.
Às vezes é um gás a mais que você tem que dar. É uma situação. E quantas pessoas ali desistem no meio do caminho? Ele fala, tudo que vier às tuas mãos, fazei com todas as tuas forças, fazes conforme as tuas forças. Porque para onde tu vai, entenda bem isso, irmão, para onde nós vamos, aonde? A sepultura, não é uma indústria, não há ciência, não há nada. O que Deus está querendo nos ensinar? Meu irmão, um lugar de ter planos e projetos é aqui. Aleluia! Aonde nós temos que exercer sabedoria, conhecimento, nos ter planejamento, ter visão, é aqui. Porque após a sepultura, não é para eles. Essa palavra é para os vivos que acreditam no futuro com Deus. Pior coisa na vida não é morte, é viver uma vida sem propósito. Quantas pessoas sem Deus estão colocando a sua fé em vários projetos frustrados? Tudo que faz não dá certo. Faz uma coisa hoje, faz uma coisa amanhã, sem direção. Enquanto Deus, na sua sabedoria, Ele tem a direção correta para você seguir e prosperar nos teus caminhos. Ele fala em Isaías capítulo 45, eis que irei diante de vós, endireitarei os caminhos tortos, despedaçarei os ferrolhos de ferro, destruirei as portas de bronze e te darei os tesouros encobertos. Mas para isso, ele tem que estar na tua frente, ele tem que estar na minha frente. Eu não posso sair sozinho, eu tenho que ter uma aliança, porque lá em Coríntios, Paulo vai me dizer o seguinte, que aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só. Meu irmão, se você se ajuntar com Deus, quem é o homem que pode revogar a bênção de Deus na sua vida? Não existe macumba, não existe homem na face da terra. Quando Deus ele libera a mão dele, bota sobre a nossa cabeça e fala, eu vou abençoar, quem é o homem para tirar a mão de Deus sobre nós? Quem é o inferno? Mas quantas pessoas preferem pagar um preço alto, estão vivendo vida de tristeza, angústia, e muitas vezes atribui a Deus a injustiça. Não, o mundo é injusto. Deus criou o paraíso para o homem, mas devido ao pecado do homem, o homem rejeitou aquilo que Deus criou de melhor. A Bíblia lhe diz que a terra sofrerá cardos e abrolhos, consequência do pecado. Agora, aqueles cujos têm uma aliança com Deus, aqueles que andam com o Senhor, você está debaixo da nuvem de glória de Deus, você tem uma aliança com o Pai. O nosso nome está escrito no livro da vida. Você se tornou o povo de Deus. Adoramos ao Senhor. O nosso Senhor é a nossa herança. Isso não é pouco não, irmão. Agora eu decido aonde eu me posicionar. A decisão é minha. Quantas pessoas naufragando, quantas pessoas sendo destruídas, abatidas, porque não estão vivendo um propósito de Deus na sua vida. O diabo ele opera, ele encontra lugar, liberdade para matar, para roubar e para destruir. Mas você que tem uma aliança, é fiel ao Senhor, Ele veio para nos dar uma vida com abundância. Teremos lutas? Sim, nunca nos enganou. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, filho. Bom ânimo significa vontade de vencer. Porque eu venci e tu vencerás. Não ande, no mundo somos em tudo atribulados. Aprendemos isso aqui, em tudo. Às vezes o cliente está passando problema, daqui a pouco vem uma situação, outra, meu Deus do céu, parece que em tudo, a família aconteceu um negócio, o outro, mas Jesus ele fala, em tudo podemos ser atribulados, mas não angustiado. Sabe o que Jesus está falando, filho? Não se prenda a esse estresse, não se permita essa tristeza, essa angústia entrar no seu coração, porque eu continuo sendo contigo, em nome de Jesus. Perplexo, confundido, tem coisas que eu não entendo. Sou cristão, sou servo de Deus, por que está vindo sobre mim? Como diz Pedro, não estranheza, nem te prova como veio sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse. Não entendemos, e nem tudo vamos entender. Perplexo, confundido, mas não desanimado. Aleluia. Nós que temos que nos posicionar, aonde nós vamos ficar? Vamos deixar ficar preso? Cárceres, muitas vezes, irmão, em nome de Jesus, tem pessoas vivendo cárceres espirituais na sua vida. Medo de vencer, medo de lutar, medo de perseverar. Já bateu no tatame, já desistiu da luta. Para mim não dá mais. Tem pessoas que gastam a sua força para que as pessoas tenham pena dela. Já viu isso? Você não tem que gastar sua força para as pessoas terem pena de você.
Você tem que gastar a tua força para as pessoas admirar você. Você ser um referencial de Deus, ser um homem ou mulher de Deus. Não é nossas lamúrias, nossos lamentos, a nossa autocomiseração, a nossa vitimação que vai nos levar a lugar algum, meu irmão. Deus é Deus de projeto. Ele está falando para nós essa noite: coloca força na sua vida, coloque força. Deus tem a unção, Deus tem a palavra que te levanta, medita nela de noite, faz conforme tudo quanto está escrito, aí então o teu caminho prosperará. Coloque força. Você tem um favor de Deus, você tem uma aliança. Não precisamos ver da mesma maneira, mas tem que desejar. Neemias desejou e restaurou muros em 52 dias. Aleluia! Não se conformou com a situação, mas transformou pela renovação da sua mente. Experimentou aquilo que foi bom, perfeito, agradável da parte do Senhor. Algo que eu tenho que ter para mim vencer é a sabedoria de Deus, e só Deus pode te dar. Sabedoria para você vencer no seu trabalho, sabedoria para você investir no seu negócio, sabedoria para você lidar com a sua esposa, sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para você, minha irmã, lidar com o seu marido. Deus, ele tem a sabedoria. E ali o homem mais sábio do mundo, ele disse que o princípio da sabedoria é reverenciar Deus. Reverenciar aquilo que Deus fala, eu me submeto porque sou servo. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Quantos querem triunfar com Cristo, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência. Mas na parte B nos dá uma grande lição: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meu amado, se eu tenho um Deus que pode tudo por mim, se eu tenho um Deus do impossível, um Deus que Ele fala que do nada faz o tudo, do pouco faz o muito, um Deus que diz que nada é difícil para mim, aquilo que é impossível ao homem é possível a mim, assim diz o Senhor. Meu irmão, como eu posso desprezar, aleluia, a sabedoria, o favor desse Deus todo-poderoso que um dia me amou, dando seu Filho amado Jesus em meu lugar para morrer naquela cruz? Ele tem aliança comigo, Ele tem algo novo a realizar, Ele tem uma nova vida a me dar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo fez novo diante de mim. Provérbios 1,7 fala: aqueles que são loucos, aqueles que desprezam a sabedoria e a instrução. E no versículo 33, ele vai dizer o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, entenda uma coisa: o nosso Deus, Ele é perfeito. Quando Deus ele fala que tudo aquilo que vier às minhas mãos eu tenho que colocar força, eu tenho que colocar força na minha vida, e essa força vem do Senhor, não vem em mim humanamente dizendo. Diga ao fraco: estou forte. Mas na presença de Deus, Deus ele te levanta. Ele é o nosso supridor. A força vem dele quando você tem comunhão com o Espírito. Então, amados, em nome de Jesus, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: tudo que vier em minhas mãos, eu tenho que fazer com as minhas forças. Levanta as suas mãos, olha para ela. Através dela, através da minha, das suas mãos, você pode edificar como você pode destruir. Pode baixar. Através dela, você pode ser uma pessoa produtiva, ou até mesmo, se você não fizer nada, se torna improdutiva. Através dela, você pode adorar ao Senhor, através dela, você pode escarnecer de Deus. Mas a sua mão, ela só faz algo se ela receber um comando. E esse comando vem da nossa psique. Psique no grego significa alma. Aleluia. Em outra hora você só vivia na dimensão do corpo e alma. Mas quando você aceitou a Jesus Cristo, foi dado o Espírito Santo na sua vida, Ele nos vivificou o nosso espírito. E Ele espera que agora o Espírito dele, o meu Espírito, venha predominar sobre a minha alma e o meu corpo. Aleluia! Um pensamento errado gera uma fé errada, improdutiva. Um pensamento certo, uma mentalidade alinhada com a palavra, uma fé produtiva, uma fé eficaz. Se a minha alma está me dominando, enquanto Deus fala: me busca, crê em mim,
Filho, dá crédito à minha palavra, ouça a voz do meu espírito, coopere comigo que eu cooperei com você. Aleluia, me honra que eu te honrarei. Agrada-te, Senhor, que Ele satisfará o desejo do vosso coração. As tuas mãos vão fazer as coisas certas. Aleluia. Elas vão parar de ser improdutivas, infrutíferas, e vão ser as mãos que louvam e glorificam ao nome do Senhor em todas as áreas da vida. Aonde tu passar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Deus, Ele está falando. Aquele que estão vivo, coloque a força na sua vida. Para onde você está indo? A mensagem. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da vida, irmão? Você acha que Deus criou você para você nascer, ser uma criança, se tornar um adolescente, um jovem, trabalhar, se aposentar, colocar uma chinelão no pé, levantar para o puff, esperar sua aposentadoria e morrer? Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Essa vida, você não está aqui e caiu de paraquedas. Deus tem um propósito de realizar algo na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Estamos passando, mudando o momento de 2014 para 2015. Eu falei hoje na escola bíblica dominical, meu irmão, quantas pessoas às vezes, quando chega a final do ano, tem dois tipos de pessoa. Tem aquela que fica na expectativa de 2015 chegar, ela já tem planos, ela tem visão, ela tem projeto em Deus, aquilo que vai fazer, ela vai conquistar, ela tem fé, eu quero concluir a faculdade, eu terminei, vou fazer outra, eu sei para onde estou indo. Mas tem pessoa que em 2014 só é um choro, lamento, mais um ano não fiz nada, mais um ano não alcancei nada. Deus, Ele tem uma visão para você, se você tomar uma posição em nome de Jesus. Que tipo de pessoas estamos sendo? Aonde queremos chegar? Seja no ministério. Eu não posso viver uma vida no ministério com feijão com arroz a vida inteira, porque o meu Deus é Deus de crescimento. Aleluia. Seja na sua vida profissional, seja numa área, talvez você tenha o teu foco esse tempo todo só em projetos falidos, mas se você colocar sua vida na direção do Espírito, todos os projetos que você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Meu amado, quantas pessoas suam a sua camisa, lutando com o seu braço de carne, mas quando você dá crédito à voz do Espírito, você vai suar menos em nome de Jesus, porque Deus, Ele nos faz aportar tempo. Quando você anda com Ele e fala, filho, não faz isso aqui que é laço, vai por aqui, tenha discernimento, porque por esse lado eu vou te abençoar. Mas muitos encantados com o mundo, na expectativa, alguém vai me abençoar, é meu amigo, é fulano. A expectativa está no mundo imperfeito, enquanto a sua visão tinha que estar em Deus. Aleluia. A visão tem que estar nele. Ele tem a direção para a minha vida, Ele tem a direção para o meu casamento, Ele tem a direção para educar meus filhos, Ele tem a direção para a minha vida profissional, Ele tem a direção para a minha vida ministerial, porque tudo quanto preciso está nele, que foi louvado essa noite. Tudo que eu preciso está nele. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Se não reconhecer isso, não tem sucesso com Deus. Aleluia. Quando nós começamos a entender isso, Senhor, eu vou diminuir para que o Senhor cresça. Toma o primeiro lugar da minha vida. Não permita cair em laço, não permita que o diabo venha assim andar comigo, mas eu quero crescer. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, ouvir a tua voz. Eu quero ter uma vida direcionada pelo teu Espírito. Sabe qual é o maior problema da igreja atual? O maior pecado que a igreja comete? Muitos não são direcionados pelo Espírito Santo. Esse é o pior pecado. Pessoas às vezes se atropelam. Deus permite até para aprender. Aprendeu? Levanta agora e faz o certo. Até quando a gente quer errar, irmão? Ninguém quer sadomasoquista, nem isso. Tem pessoas que gostam de sofrer o resto da vida. Jesus, Ele tem o melhor. Ele diz, se quiseres ouvir, descobrireis o melhor dessa terra. Mas para isso precisamos da direção do Senhor. Aleluia! Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor fala que Ele nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E nós temos aprendido a discernir. A Bíblia fala que temos que provar os espíritos. Que tipo de espírito nós estamos dando lugar na nossa vida?
Sugestionamentos, pensamentos errados, né? Pensamentos de fracassos que me levam a baixa autoestima, sentimentos de comiseração, vitimação. Que tipo de espírito nós damos lugar? Do derrotismo. Se nós damos lugar ao espírito certo, a nossa vida prospera e vence. E é isso que nós temos que aprender. Você acha por que você está sentado aqui ouvindo uma mensagem? É para você aprender a andar no caminho certo e vencer na vida. Deus levanta homens, pastores, mestres na palavra, professores, para nos instruir a ter a mente de Cristo. E se nós meditarmos na palavra e praticarmos, a Bíblia fala: tu, Josué, prosperará. Na verdade, quem prospera, na verdade, somos nós mesmos quando nos colocamos em obediência à palavra. Deus faz a parte dele. Se eu não ouvir e não praticar, não tem como a coisa acontecer. Ele fala: medita na minha palavra, já vi de noite. Então, tu prosperarás no seu próprio caminho. Na verdade, é ele. Em cooperação com Deus, as coisas vão acontecer. Não adianta Deus ele desejar uma aliança com você, se você não deseja uma aliança com ele. Aleluia. Amado, muitas pessoas vivem uma religiosidade dentro do santuário. Jesus não é nada disso. Jesus quer que nós venhamos a vivenciar aquilo que ele deixou para nós. Ele sabe que o mundo é mau, ele sabe que o diabo opera, e ele chama cada um de nós para você viver uma vida com excelência, uma vida de sucesso, uma vida que tem um favor, uma vida que você pode contar com Deus. Mas essa decisão é pessoal. Eu tomo essa decisão. Certa vez eu desejei a seguir a Jesus, independente daquilo que vou passar ou vivenciar, porque com ele eu tenho um favor dele. Eu não estou sozinho nem desamparado. Aleluia. Coloque a força nos teus planos e projetos. Quais são os seus planos e projetos para 2015? Tem uns que estão naquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Não precisa disso. Você vai para onde, irmão? Para onde você está indo? Às vezes quando o pastor fala: meu filho, aí, o que você está fazendo? Você está indo para onde? Não sei. Nem sabe, não sei. Aí passa um ano todo: passou, o que você fez? Nada. O tempo está passando. Você sabia que não existe depósito de tempo, meu filho? O tempo não se congela. O tempo que você perdeu ontem não volta atrás mais. O que você está fazendo com o seu tempo? Na verdade, irmão, o que a gente está fazendo com a nossa vida, irmão? A nossa vida é um dom que Deus nos deu. E muitos atribuem: não tive sorte porque não tive. Seu engano seu. Leia a palavra de Deus. Vem aqui para Eclesiastes capítulo 9, você vai ver que você está enganado. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, olha só que tremendo isso aqui, irmão. No versículo 11, continuando o texto, porque na verdade Salomão está falando exatamente isso. No texto, exatamente o propósito desse texto é isso. Muitos colocam a expectativa no mundo, nas injustiças, enquanto sua expectativa tem que estar em Deus. Colocar sua força em Deus. Aleluia, confiar naquilo que Deus lhe prometeu. Aqui em Eclesiastes capítulo 11, na minha Bíblia e na sua deve ter, eu achei interessante o subtítulo aqui. Olha o que está dizendo o subtítulo: a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que possui. Tem pessoas que falam de Jesus para todo mundo. Jesus é bom, Jesus é o caminho. Está sendo essa sabedoria muito mais vezes útil para os outros do que aquele próprio que possui. Coloque em prática aquilo que você sabe. Coloque em prática aquilo que você sabe que tem que fazer. Aleluia, não deixe para amanhã. É a sabedoria de Deus, é o favor de Deus. Certa vez Pedro estava pescando a noite toda, o cara lá nada em pesca. Não era qualquer um não, profissional. Pescou, nada tinha, nada pegou. Mas sobre a sabedoria da palavra de Jesus liberada, houve uma pesca maravilhosa. Quantas pessoas estão pescando, suando a camisa e tanta coisa, nada acontecendo, frustrada, nada acontece. Coloca a tua confiança em Deus. Jesus foi o maior solucionador de problemas que passou por essa terra. Curou pessoas deformadas pela lepra, multiplicou pães e peixes quando o povo estava com fome, curou o cego, mudo,
ressuscitou mortos. Tu acha que isso não é problema, meu irmão? É pouco. O que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você estiver sozinho, quem diria essas coisas? Se eu estiver sozinho, você está batido. Você tem que estar com Deus. Você tem que se aliançar com Deus. Jacó foi chamado enganador, irmão, trapaceiro. Deus já tinha uma promessa na vida dele. Seu avô Abraão, Isaac, seu pai, e a promessa estava sobre também Jacó. Mas Jacó, ele teve um momento na vida dele, por mais que ele conhecia Deus, chegou um momento que ele teve que fazer uma aliança com Deus. Tem pessoas que conhecem a Deus, mas que precisam ainda fazer uma aliança sobre Deus, com Deus. Muitos conhecem sobre Deus, mas precisa conhecer mais a Deus na sua intimidade. É diferente. Ele lutou com o anjo, e após aquela luta, até o nome dele foi mudado. De Jacó trapaceiro, foi chamado Israel. Aleluia! Maravilha de Deus, aquele que lutou com o Senhor. Mudou a sua história. A gente precisa levar mais Deus a sério. A nossa vida está em risco. O seu futuro está em risco quando você não leva Jesus a sério. Mas quando você bota ele na tua frente, ele vai na frente de nós. Ele vai endireitando os caminhos. Aquele que está torto, ele vai endireitando. Onde o Espírito encontra a liberdade, ele vai operar. Ele vai transformar. Se há desejo, há mudança. Se há desejo, há cura. Se há desejo, há transformação. O favor de Deus que lemos aqui, você tem um favor da cura, você tem um favor da provisão, você tem um favor da eternidade, você tem um favor da direção, você tem um favor da estratégia de Deus, da sabedoria do Senhor. Por isso ele diz: filho meu, adquire sabedoria. Deus, ele pede ao seu povo para que eu e você, porque o homem com sabedoria, você pode ter certeza, o diabo não vai encontrar facilidade para se lidar com você. Você vai ter uma pessoa com discernimento, porque o Espírito Santo, ele vai só te dar aquilo que você tem. Ele vai no seu arquivo espiritual, no seu celeiro, e pega: filho, é isso aqui que você tem que fazer. E você começa a crescer, começa a vencer, os gigantes caem por terra, os inimigos caem, porque você tem uma aliança com Deus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus para Jesus? A Eclesiastes capítulo 9 diz assim, no versículo 11: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem a ira dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Fala assim: você não tem sorte não, pertence a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Fala para ele aí, sacode aí. Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Aleluia! Eu não tenho sorte não. Viu aqui que Eclesiastes viu? Aqui, o tempo e a sorte pertence a todos. Deus deu 24 horas para mim, Deus deu 24 horas para você. O calendário é o mesmo. Por que um consegue e outro não consegue? Porque você só está com a sua visão, com a sua expectativa nas injustiças, nas lamúrias, no tempo passado. Ninguém foi por mim, ninguém vestiu, eu não tive estudo. Começa agora. Começa agora. Aleluia. Meu irmão, quem tem visão vai longe, quem não tem se perde. Hoje eu estava vendo os noticiários, estava passando um documentário, um pedaço que eu peguei, não assisti todo, sobre Ayrton Senna. Sobre Ayrton Senna. Uma entrevista com o Galvão Bueno novinho, e ele liberou uma palavra para o Galvão Bueno dizendo assim: olha, você, ele não era nem conhecido ainda, hein? Você vai narrar muitas minhas corridas e vai falar muito de mim. Sabe o que é isso? Visão. Deus não chama para a gente andar por vista, Deus chama para a gente andar por visão. Guarda isso, hein? A vista, aquilo que tu olha com os olhos naturais, pode se tornar inimigo da sua visão, aquilo que Deus prometeu para você. Você não anda por vista, mas anda por fé, numa visão. Porque nem tudo aquilo que os olhos humanos estão vendo, às vezes tem a ver com aquilo que é a visão que Deus tem para você. Sexta-feira agora,
E a irmã Cristiane falou de Josué e Caleb. Tudo ali não era povo de Deus? Todos não eram povo de Deus? Sabe qual era o discurso de Josué e Caleb? Qual era o intuito de Josué e Caleb? Para que eles vinham entender, meu querido, não olha para o problema, vocês têm que estar debaixo da mão de Deus. Se Deus não trouxe até aqui, Ele é poderoso para colocar na terra que manda leite e mel. Se não tiver experiências passadas, serve para você vencer as futuras. Mas a gente bota os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, a expectativa está nas pessoas. Olha o gigante, olha isso, ó, vida cruel. Não espere nada do mundo, espere em Deus. Esperei com paciência do Senhor. Ele ouviu o meu clamor, se inclinou a mim, ouviu o meu clamor, né? Se inclinou a ele e ajudou o salmista. Então você tem que esperar, a tua expectativa, a tua visão tem que estar em Deus, porque Ele vai abater as dificuldades, Ele vai abater o inimigo, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não há caminho. Isso tem que entrar dentro do teu espírito, não ficar somente na mente. Eu sei tudo isso, ouvi a mensagem, foi interessante, entendi, mas se não descer para o teu espírito, você vai esquecer lá fora, ou vai deixar aqui mesmo no lugar. E assim nós triunfaremos por meio de Cristo, como a Bíblia fala em Coríntios. Ele fala que todos quanto as promessas de Deus têm o sim de Deus e o amém do Senhor. E por meio de Cristo nós triunfaremos sobre todas as coisas. Quer triunfar? O meio é Cristo Jesus. O caminho é Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. O fundamento aí, abre a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O mundo é injusto. Se você está pensando que o mundo vai fazer justiça por você, você está perdido. Eu estava vendo um noticiário, a minha filha pegou o celular, é um lutador, que estava dando um depoimento, que estava sendo feito um decreto, uma lei assinada pela presidente, e foi aprovado. Esse decreto diz o seguinte, eu vi aquele, sabe que isso é uma verdade? Eu pesquisei na internet, eu achei interessante isso. Vi lá na internet, lá teve um noticiário escrito, que já foi escrito, segundo uma lei decretada, o presidente já assinou, já está valendo, que 80 mil presos serão soltos até dia 5 de julho do ano que vem. Devido à quantidade do cárcere estão cheia, então presos que pegou só até 4 anos de prisão vão ser liberados. Promotor paulista, ele fez uma declaração: isso nunca aconteceu em nenhuma parte do mundo. Amém? Você espera o que desse mundo? Está esperando o que? Está esperando a sua fé tem que estar nos políticos? A tua fé está no homem? A tua fé está no teu vizinho, no teu patrão? É decepção, é tristeza, é lamúria? Vai ser, meu irmão. A sua fé tem que estar nele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Porque agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, imagine isso. Mas vamos para a palavra que fica melhor, né? 1 Coríntios capítulo 3. Olha aqui o segredo de uma vida aqui abençoada. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Olha só, segundo a graça, favor imerecido, eu não merecia, mas Deus com a sua graça me ofereceu o seu favor. Você tem um favor de Deus? Você não tinha. Estamos condenados à morte. Ele já deu a eternidade, já tem um favor dele sobre nós nesse mundo caótico. E abrir mão dessa sabedoria dele, da direção, é loucura, como diz Provérbios capítulo 1. O louco vou desprezar. Aí ele diz aqui, ó, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o fundamento. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, pastor,
Mas o meu vizinho está lá, está bem de vida. E eu também conheço, irmão. Aparentemente ainda está bem, né? Eu conheço até artista de Hollywood, sabia essa vida? Grande, poderoso, famoso, que 20 anos de idade estava escravizado na cocaína no álcool, se matou, que foi Robin Williams. Pessoas se tornam grandes e poderosas. Está edificando? Está edificando. Mas de que maneira? Se não for Jesus, não vai viver uma verdadeira paz, não vai viver uma verdadeira felicidade, não tem uma verdadeira alegria. Sem Jesus não dá. Você pode ter certeza. Se tornaram grandes, fortes, sim. Quantos daqui a pouco estão caindo nos medicamentos? Depressão, opressão. Outros se lançam, suicidam. Mas não se tornou grande? Se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Jesus tem que estar na minha vida, no ministério. Jesus tem que estar na vida dos meus filhos. Jesus tem que estar no meu casamento. Jesus tem que estar onde eu estou. Ele tem que estar do meu lado. Eu preciso, dependente. Ele é a nossa suficiência. Aleluia! Eu não posso abrir mão desse Deus de maneira nenhuma. É loucura. Louco desprezo a minha sabedoria. Mas aquele que é sábio reverencia a Deus. Aleluia. Queridos, fala para o teu irmão, você tem que sonhar, tem que ter planejamento e projeto. Você vai sair daqui com uma nova visão para 2015. Mas você não vai sair com a sua visão humana, não. Você vai sair com a visão de Deus. Aleluia. Fala assim, sonhar é para os vivos. Catou o teu irmão, você está vivo aí? Você está vivo, morro, meu partijolo aí, né? Você está vivo? Fala assim, o negócio é para você. Aleluia. Agora é o seguinte, se você não sonhar, não tem como virar uma realidade. Tudo começou como um sonho. O sonho é o embrião da realidade. Guarda isso. Escute isso aqui. Tudo que você vê, objeto, cadeira, está vendo esse chão? Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Alguém sonhou para isso aqui acontecer. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Glória a Deus. Você vê as invenções hoje? Você tem um carro hoje moderno? Alguém sonhou que era possível alguém ter um transporte como esse. Levou um tempo e se tornou uma realidade. Alguém sonhou que era possível uma pessoa voar. E alguém criou um avião. Santos Dumont. Alguém sonhou que era possível se comunicar através de um telefone celular sem fio. O sonho é o embrião da sua realidade. Se você não sonha, você está vivendo uma vida sem propósito. Pior coisa do que a morte é viver uma vida sem propósito. Eu quero que você saia daqui em nome de Jesus hoje, com um propósito de Deus na sua vida, com um propósito da minha família. Vamos melhorar, vamos crescer, né? O que é que nós vamos sonhar aqui na casa? Precisa dar uma mão de tinta. Nós vimos que nós vamos dar uma mão de tinta, vamos amassar, vamos lixar, a casa vai ficar bonita. Meus filhos vão estudar, Senhor, me ajuda. Eu peço ajuda, eu não tenho condição financeira para pagar tal coisa. Jesus me ajuda. Você tem o favor dele. Estou com 2 adolescentes que querem estudar, cada um tem uma direção. Tu vai pagar um cursinho, é 300, 400, 500 reais. Pagar para 2 é 1.000. Conversa com um, conversa com o outro. Vamos na oração, estamos orando. Minha filha foi lá e recebeu uma bolsa 100%. Glória a Deus. O outro chegou lá, olha, tem um desconto, se eu fizer agora, pesquisei, 500 que é para 200. Meu irmão, você tem um favor de Deus, ele abre porta onde não tem porta, sabe por quê? Porque você se agrada nele. Aleluia. Porque em todo tempo você é grato a Deus, porque em todo tempo você glorifica a Deus, porque em todo tempo você reconhece nos seus caminhos, porque você entende que sem ele nada somos e nada podemos fazer. Aleluia. Porque eu sei quem tenho crido. Aleluia. Não abre a mão daquele que pode te mudar a tua história. Não abre a mão daquele que pode te salvar, daquele que pode te estabelecer um novo tempo, aquele que muda o nosso tempo, muda nossas histórias. Do nada faz o tudo na sua vida. Não abre mão daquele que nos amou de uma tal maneira que morreu naquela cruz e veio lugar em seu lugar. Por esse amor nós somos constrangidos. Aleluia. Deus ele é fiel, amados. Deus ele é fiel. Você precisa sonhar com aquilo que Deus ele tem para você. Os nossos sonhos são imperfeitos, mas os sonhos de Deus
é real, é verdadeiro. Os planos de Deus ninguém pode frustrar. Os sonhos de Deus ninguém frustra. O meu sonho pode ser frustrado, o teu sonho pode, mas o sonho, se você sonhar os mesmos sonhos de Deus, se a tua visão for a mesma dele, se os teus projetos for o projeto dele, você vai crescer, prosperar, transformar. Você terá uma vida com uma abundância, e esse é o projeto de Deus para 2015, para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem prazer de nos exaltar, meu irmão, você pode ter certeza. Deus não tem prazer em abater o homem. A humilhação é a nossa parte, a exaltação é do Senhor. Mas quando eu não faço o meu papel, o meu trabalho de se humilhar, me submeter, Ele fará o meu papel por mim. Estou pensando que eu estou crescendo, estou fazendo, acontecendo. Jesus, Ele faz isso. Filho, puxa o tapete, pum, para você se voltar para mim e entender que eu sou Deus da tua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu espírito de murmuração, de medo. Dá lugar ao espírito certo, irmão. Dá lugar ao espírito de vida. Dá lugar ao espírito que vai te preencher da unção e do poder de Deus, das estratégias de Deus. Deus, Ele tem sonhos para você. Os sonhos de Deus continuam de pé, como foi falado aqui sexta. Os sonhos de Deus ninguém pode frustrar, mas é preciso estar no centro dessa vontade. Aleluia. Senhor, eu não quero andar na tua vontade permissiva, eu quero estar na tua vontade soberana, porque na vontade soberana é onde tem as bênçãos de Deus. Aleluia. Eu quero aprender assim, em nome de Deus, a ser guiado e dirigido. Meu irmão, quando o homem de Deus ele aprende a ser guiado e ser dirigido, isso está sinalizando que ele está crescendo espiritualmente. E começa a dar fruto. Você não vê fruto em árvore verde. Aleluia. Deus, Ele quer produzir muitos frutos na sua família, no seu casamento, muitos frutos no seu chamado ministerial, muitos frutos. Aleluia, aleluia. E aquele que dá muitos frutos, Ele limpa para dar mais fruto, Ele ensina, aleluia, para dar mais frutos. Jesus usou a figura de uma vide, algo tão comum em Israel, onde muitas pessoas vivem do cultivo de uva. E quando você olha para uma vide, você não vê somente uma uva, você vê cachos e cachos de uva. Aleluia. Ele fala: meus discípulos darão muitos frutos, e esses frutos glorificarão o meu nome. Aleluia. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão. Talvez você está dizendo: ah, pastor, estou casado há bastante tempo, quanto mais tempo vai ficar melhor o negócio. Não pode dar uma glória a Deus por isso não, irmão? Você não tem fé para isso não? Tem, não. Eu já estou aqui orando a Deus para casar logo os filhos logo, para fazer minhas outras luas de mel com a minha esposa. Filho, vamos encaminhar esses meninos logo, vamos já marcar o nosso cruzeiro, pela fé. Eu já me vejo naquele barcão lá. Curti a minha garoa. Aleluia. Nesse meu tempo a gente vai para a EPI, toma um picolé do China. Mas vai chegar lá em nome de Jesus. É verdade? Não é? Pai, tá onde? Não interessa. Não se meta nesse negócio. Meu irmão, entenda bem. Teu casamento não acabou, irmão. Teus filhos estão crescendo. Qual projeto que você vê para ver teus filhos? Que haja vida na sua casa, que haja alegria. Aleluia, irmão. Deus vem promover isso em nós. E onde Ele encontra lugar, Ele opera. É isso que Ele quer fazer na nossa vida, amém? Vamos deixar Deus ser Deus, amém? Amém? Fecha teus olhos nesse momento, quero orar.